Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, patologista. Hoje trago mais um vídeo para o meu canal. Peço você aí que se inscreva e dê um like caso goste da apresentação. Tratarei de tumor estromal gastrointestinal, GIST. Vamos dar uma pincelada da morfologia à biologia molecular. Nessa apresentação, trataremos um breve histórico, epidemiologia, achados clínicos, patologia e biologia molecular. Quanto ao histórico, tudo começa na verdade com esse trabalho de Michael Mazzulli e Brent Clark, quando estudaram em 1983, foi publicado esse trabalho onde eles estudaram 28 tumores gástricos que haviam sido diagnosticados como leumioma e leumiosarcoma. E quando fizeram um estudo ultraestrutural, verificaram que esses tumores não apresentavam característica nem de músculo liso e nem de diferenciação chivaniana. Ao contrário, esses tumores apresentavam a microscopia eletrônica, processos celulares interpostos, junções primitivas e grandes vacúolos que fizeram com que eles levantassem a possibilidade, a sugestão de que a origem desses tumores estaria no sistema nervoso mioentérico. 10 anos após, estudando tumores em pacientes com tríade de Carden, um estudo ultraestrutural imunohistoquímico, esses autores mostraram que a origem realmente seria a célula intersticial de Cajal, que é uma célula presente no músculo liso intestinal e que funciona como que um marcapasso para o processo de contração muscular. Em 1995 e 1998, Dr. Marco Mitinen, ele traz dois trabalhos que foram importantes para reforçar essa hipótese de origem da célula intersticial de Cajal, quando comparou a célula tumoral com a célula intersticial de Cajal quanto à expressão para marcadores imunohistoquímicos e verificou-se uma similaridade. Inclusive nesses trabalhos ele já propõe que esses marcadores seriam interessantes, seriam importantes na distinção com outros tumores como leumioma e leumiosarcoma. Um marco, na verdade, na história do GIST foi esse trabalho de Hirota, onde foi melhor caracterizado o evento oncogênico do GIST, quando caracterizaram a mutação do gene KIT. E esse trabalho foi um trabalho que serviu como base para o que a gente viria um pouco mais adiante no que diz respeito à terapia-alvo para esses tumores. Tumores que até então eram refratários a tratamentos convencionais. Quando em 2000 o New England Journal of Medicine traz um relato de um caso de uma paciente com GIST metastático com uma resposta surpreendente ao inibidor de tirosina quinase, o imatinib. E isso foi um marco na história do tratamento do GIST. Na verdade, começou a observar que tumores com morfologias semelhantes evoluiu de forma distinta, quando na verdade se viu a necessidade de estratificar esses tumores em risco, e assim selecionar melhor os pacientes que se beneficiariam com a terapia-alvo. E um dos primeiros trabalhos para essa estratificação de risco foi um trabalho liderado por Christoph Fletcher, onde ele utilizou dois parâmetros, o tamanho e o índice mitótico, e categorizou esses tumores em 4 categorias, como de muito baixo risco, risco intermediário e alto risco, utilizando o tamanho e o índice mitótico como parâmetro. Anos após, trazendo mais uma grande contribuição, o Dr. Marco Mitinen acrescentou aos parâmetros já citados por Fletcher, que é o tamanho e o índice mitótico, um outro parâmetro importante nessa estratificação de risco, que seria a localização dos tumores. E essa tríade de parâmetros, tamanho, índice mitótico e localização do tumor é utilizado até hoje para a gente estratificar o risco desses tumores. Vários trabalhos surgiram após estes, trazendo várias informações a respeito dessa doença,
como a localização da mutação influenciando a resposta de imatinib. A gente sabe que os casos com mutações no KIT, no exon 11, tem uma resposta maior e mais duradoura ao imatinib, com a dose efetiva de 400 mg diária, ao passo que mutações no KIT, no exon 9, esses tumores precisam de uma dose maior diária para que obtenha essa efetividade, né? Que alguns tumores tem mutações que são resistentes à droga-alvo, como por exemplo o receptor-alvo do fator de crescimento derivado de plaqueta D842V. Né? Esses trabalhos mostram também que um percentual de 10% vai ter mutação desse receptor-alfa, né? E que essa mutação é exclusiva com relação ao KIT, mutuamente exclusiva. Na verdade, vários trabalhos mostram o benefício do uso do imatinib diário, né, por longa data, mais de 10 anos, no controle da doença e de metástases. Mas que, na verdade, esse uso prolongado também trouxe uma informação que sabemos hoje, que muitos desses tumores progridem ao longo do tratamento, devido à resistência ao imatinib por surgimento de novas mutações no KIT. Geralmente, as mutações estão presentes no exon 13 a 14 ou 17 a 18. Alguns outros trabalhos vieram contribuir para o entendimento do processo oncogênico, né? E um deles foi justamente aquele que caracterizou o ETV1, que é um fator de transcrição que cooperaria com a mutação do KIT nas células intersticiais de Cajal para o início do processo oncogênico. Alguns trabalhos mostravam que em pessoas jovens, né, numa população bem mais jovem, havia uma deficiência de subunidade de succinado desidrogenase, né, como um evento importante para o surgimento desses gistes. E que para a progressão tumoral e invasão e metástase estariam envolvidos também na ativação de genes supressores. E aí eles caracterizaram algum desses genes como inativação 14Q do gene MAX e da distrofina. Trazendo para vocês pincelada de alguns trabalhos importantes que contribuíram para o entendimento da doença. Esses são os tumores mesenquimais mais frequentes do trato gastrointestinal. Estima-se que 10 a 15 casos por 1 milhão de habitantes. E que, na verdade, se a gente for considerar os microgistes, né, esse número aumentaria. Né? Porque, por exemplo, em estudos de peças cirúrgicas retiradas por câncer da transição esôfago-gástrica, estudos mostram até em 10% encontram microgiste. E quando trabalhos de autópsia analisam o estômago todo, em até 20% dos casos estudados se encontrou a presença de microgistes. Então esse número aumentaria se considerássemos os microgistes. O giste ocorre em qualquer idade, com a média de 60 a 65 anos, mais ou menos. E aqueles, como eu falei, que afetam crianças e adolescentes, mais frequentemente estão relacionados à deficiência de succinato desidrogenase e mais frequentemente acomete o estômago. A maioria dos gistes é esporádica, com 5 a 10% relacionado à síndrome. E aí nós consideraríamos a deficiência de succinato desidrogenase, incluindo aqueles casos da tríade de Carney e síndrome de Carney-Strettex, neurofibromatose tipo 1. Há relatos na literatura de casos onde a primeira manifestação da neurofibromatose foi a apresentação de um giste. Nesses casos, normalmente o giste é multifocal e principalmente acometendo o intestino delgado. As mutações germinativas no KIT e o PDGFR é bem raro, né, dentre esses 5 a 10% relacionado a síndromes. A sintomatologia é bem variada, desde uma vaga sintomatologia abdominal até tumores que sangram, e aí tem toda a consequência de um sangramento, até massa tumoral, dor abdominal com perfuração. Nos gistes mais avançados tem toda uma sintomatologia relacionada à disseminação dessa neoplasia, incluindo metástase para o fígado. E sabemos que, a depender da localização, a gente tem uma maior recorrência metástase, como no caso do intestino delgado, a gente tem uma maior propensão para recorrência e metástase. Vamos ao que interessa, que é a patologia. A apatologia, esses tumores apresentam dois subtipos, né, o fuso celular, o epitelioide, principalmente. O fuso celular compreende 70% dos casos,
como nessa imagem aqui belíssima, a gente vê uma neoplasia fuso-celular com muitos vacúolos citoplasmáticos, mas vejam que os núcleos são uniformes, é uma neoplasia monomórfica, né? Praticamente com pouca atipia, a gente não vai ver pleomorfismos, raras figuras de mitose, é o que a gente mais vê, né? E aqui à direita, em 20% dos casos, a gente tem uma morfologia epitelióide. Quando presente no estômago, está muito relacionado à mutação do PDGFR. E em 10% dos casos, a gente vai ter uma morfologia mista aí, fuso celular e epitelióide. Aqui trazendo algumas dicas do que eu já falei, né? No caso das neoplasias fuso-celulares, normalmente elas vão ser monomórficas, limitada atividade mitótica, praticamente não vamos ver mitoses atípicas, a não ser que a gente esteja frente a um giste indiferenciado. São células com citoplasma fibrilar que lembram muito a célula muscular lisa, né? E essas células são arranjadas em fascículos, em paliçadas, lembrando aqueles corpos de Verocai do Chivanoma. E as neoplasias epitelióides, as células já têm uma borda mais definida, o citoplasma um pouco mais claro, ficam aqueles lençóis de célula ou então aqueles ninhos, né? A arquitetura normalmente é essa para os tumores epitelióides. Quanto à localização, também tem algumas dicas, né? Por exemplo, os tumores gástricos, quanto à agressividade, tanto o que predomina as células epitelióides ou fuso-celulares são semelhantes. Diferentes dos tumores do intestino delgado, onde a maioria é fuso celular. Mas se você encontra no intestino delgado a neoplasia epitelióide, normalmente essa neoplasia tem um comportamento mais maligno. Diferente do estômago. O estômago a gente não vê isso. Normalmente é semelhante. Uma outra coisa interessante do giste gástrico é a gente estar ciente de algumas variantes morfológicas, que podem, em alguns casos, levar a gente a ter outros diagnósticos que não giste. Por exemplo, uma variante esclerosante, onde é mais hipocelular, o estroma é bem fibroesclerótico, né, e pode levar a gente a um diagnóstico errôneo de um tumor desmoide, de um tumor fibroso calcificante, ou até mesmo de uma mesenterite esclerosante, né. A variante paliçada vacuolar, que eu vou mostrar em seguida, a hipercelular, a discoesiva, e aí a gente tem que ficar atento, principalmente essa variante, quando a morfologia é epitelióide, pode levar a gente a um diagnóstico diferencial com adenocarcinoma pouco diferenciado, e a variante sarcomatoide, onde o principal diagnóstico diferencial seria com os sarcomas, né? No intestino delgado, como eu falei, a maioria é fuso celular, mas se você vê uma neoplasia, um giste epitelióide no intestino delgado, normalmente ele se comporta de uma forma mais maligna. E mais frequentemente, no intestino delgado, a gente vai encontrar as fibras esquenoides e a presença de glóbulos PAS positivo. E quando a gente encontra esses glóbulos, eles frequentemente se relacionam com um comportamento menos maligno desses tumores. Aqui o crédito a Web Pathology, né, pelas imagens. Aqui uma macroscopia bem bonita desse tumor, um tumor brancacento, né, meio que fasciculado, com áreas de hemorragia e ulceração aqui da mucosa aqui em cima. Vejo que esse tumor é um tumor fuso celular predominante, onde as células são uniformes, no maior aumento aí, em melhor detalhe. Em melhor detalhe aqui a gente vê a uniformidade das células, raras figuras de mitose. Aqui à direita acima, aquele aspecto empaliçado, lembrando o Chivanoma, né, o corpo de Verocai. À esquerda abaixo a gente vê no maior aumento, bem bonita essa paliçada nuclear com vacuolização citoplasmática. Aqui à direita embaixo, aqui é uma armadilha para o patologista, porque a gente tem uma neoplasia, um giste epitelióide, onde as células são semelhantes às células em anel de Sinnett. E olha que risco a gente receber uma amostra de uma endoscopia com poucos fragmentos, né? E a gente encontra uma neoplasia dessa, né? O risco que temos de interpretar isso como um adenocarcinoma pouco diferenciado com células em anel de Sinnett. E para piorar a situação, se a gente for para a imunistoquímica sem pensar num giste, a gente deve lembrar que em 3,5% dos casos, o giste pode ser positivo para pancitoceratina, né, para complicar a vida do patologista. E a última imagem, essas células multinucleadas que podem estar presentes em alguns gistes epitelióides. A imunistoquímica, a gente utiliza o CD34, né, que é menos específico, vai estar presente em 60 a 70% dos gistes,
mas a gente sabe que é presente também em outras neoplasias que entram no diagnóstico diferencial. O CD117 vai ser positivo em mais ou menos 95% dos GISTs. A gente deve ter em mente de que alguns outros tumores são CD117 positivo e quando entra no diagnóstico diferencial a gente tem que correlacionar com a morfologia e outros marcadores. Lembrando que normalmente os leumioma, leiomiosarcoma, tumor glombo, chivanoma e tumor fibrosolidário vão ser CD117 negativo. E uma informação importante é que o CD117 negativo não implica na falta de resposta para o imatinib, né? E lembrando que os GIST tratados podem tornar-se CD117 negativos. O DOG1, quando associado ao CD117, aumenta a sensibilidade diagnóstica, né? Ele é presente em 87 a 97% dos GIST, muito importante para detectar o GIST com mutação do receptor alfa do fator de crescimento derivado de plaqueta, e que também é detectado no GIST com neurofibromatose tipo 1. Outros marcadores que a gente utiliza mais frequentemente são úteis para o diagnóstico diferencial, lembrando que não infrequentemente os tumores estromais gastrointestinais possuem diferenciação miogênica, né, com um percentual bem variável de positividade para os marcadores musculares. E como eu falei, há trabalho na literatura mostrando que em 3,5% dos casos de GIST há positividade para pancitoceratina. Entretanto, nunca foi detectado nesses tumores positividade para citoceratina de alto peso, citoceratina 7, 20 e 8. Aqui uma lista de tumores que entram no diagnóstico diferencial, a depender do tipo histológico e do grau da lesão. Então, a gente sempre tem que ter em mente, na avaliação de tumor gastrointestinal, mesenquimal, nesse leque de possibilidades, também está com a mente aberta para diagnósticos diferenciais, caso a morfologia ou a imunohistoquímica não esteja compatível. Esse algoritmo é extremamente interessante, né, onde a gente utiliza já de cara o CD117 DOG1 para classificar esses tumores. E aí a gente tem aqui, logicamente que nem sempre a gente vai utilizar essa pesquisa de mutação, né? E em muitos locais isso não é possível pela própria carência dos pacientes, né, financeira. Então esses testes não são acessíveis, facilmente acessíveis em várias regiões do Brasil. Então a gente praticamente começa com um painel imunohistoquímico, né? E a gente deve lembrar que os casos que são CD117 DOG1 negativo, a gente precisa excluir outros tumores, os tumores que entram no diagnóstico diferencial que são CD117 positivo. Lembrando que quando é negativo para os dois, não exclui a possibilidade de GIST, né? A gente, além de pensar na possibilidade de um tumor não GIST, a gente deve sugerir a pesquisa de mutações, e que, confirmando a mutação no KIT ou PDGFR, vamos confirmar o diagnóstico de GIST, mas lembrando que diante da negatividade, a gente ainda tem a possibilidade de ser um tumor com deficiência de succinato desidrogenase. E sendo negativo para a pesquisa imunohistoquímica e molecular por SDH, ainda existe uma possibilidade, um percentual pequeno desses tumores estar associado a mutação no gene NF1, KRAS e o BRAF. 75% dos casos vamos observar a mutação por gene KIT, né? Em quase 14% por STH e por PDGFR em torno de 10%, e um percentual menor para esses outros genes que citei anteriormente. Aqui é uma apresentação do gene, do KIT, mostrando que a maior parte da mutação vai ocorrer no exon 11, né? Como eu falei, está associada a uma maior e mais duradoura resposta ao imatinib, presente em 70 a 75% dos casos, e uma mutação, um percentual menor no exon 9, onde esses pacientes vão ter maior efetividade com a dose maior diária do imatinib. De uma forma geral, a gente pode classificar o GIST em 5 subtipos, né? O KIT mutado, o PDGFR, o SDH, o RAS, e quando ele não apresenta nenhuma das mutações para esses genes que eu citei, a gente diz que ele é do tipo selvagem quádruplo, né?
Então, o kit mutado normalmente é fuso celular ou misto, com positividade imunistoquímica para o C-kit ou DOG1. O PDGFR mutado, muito frequentemente ele é epitelióide, ele vai ser C-kit negativo, e o DOG1 tem a importância de detectar esses tumores. O succinato desidrogenase, ele tem a morfologia epitelióide, vai ter a perda do SDH, a imunistoquímica. O RAS mutado normalmente é fuso celular com positividade para o SDH, e o quadro vai manter o SDH, mas a pesquisa de mutação vai ser negativa para todos os genes anteriormente citados. Aqui a estratificação de risco, né, pelo AJCC, oitava edição, mostrando justamente aqueles parâmetros que nós já citamos no histórico dessa doença, né, que é justamente o tamanho, o índice mitótico e a localização. E aí, dependendo dos achados que você vai obtendo do caso, você vai colocando aqui nessa tabela, e isso deve estar presente no seu laudo, né? Você deve estratificar em risco o tumor que você está analisando. Aqui, em resumo, uma sugestão do Colégio Americano de Patologia de como a gente deve compor o nosso laudo, né? O que deve ter em nosso laudo. O sítio do tumor, o tamanho, focalidade, o tipo histológico, o índice mitótico, a presença de necrose, o grau histológico, o risco, né, acessar o risco desse tumor de progressão. Você dá informação ao oncologista a respeito das margens, proximal, distal, margem serosa, justamente para que ele tome uma conduta, se há necessidade de reintervenção ou de uma terapia adjuvante. E se vindo linfonodos, você recebendo linfonodos, você deve fazer menção ao comprometimento ou não desses linfonodos. Para finalizar, aqui em resumo, qual o papel do patologista, né, frente a um tumor estromal gastrointestinal? Primeiro, estabelecer o diagnóstico, mas para isso o patologista deve estar sempre atento aos mimetizadores de GIST. Utilizar um painel imunistoquímico, incluindo o C-kit e o DOG1, avaliar margens, como eu falei anteriormente, acessar os fatores prognósticos, que inclui tamanho, índice mitótico e localização anatômica do tumor, e também caracterizar a doença metastática. Sempre importante o patologista ter em mente, quando avaliando uma doença metastática, colocar um pé atrás e sempre levantar a possibilidade de você estar diante de uma neoplasia primária múltipla num contexto de uma síndrome. Sempre ficar atento para isso. O patologista tem um papel importante na caracterização, né, no diagnóstico molecular, que vai orientar a melhor terapia. E também o patologista deve ficar atento em considerar a possibilidade de uma etiologia sindrômica. E a dica para isso é, sempre que você tiver frente a um paciente jovem com múltiplos GIST, com história familiar, metástase para linfonodo ou história de outros tumores, neurofibromatose, SDH, sempre levantar a possibilidade de isso ser uma etiologia sindrômica, né? E proceder para testes moleculares para confirmação. E sempre o outro papel seria confirmar a recorrência, tanto morfologicamente, estar atento para alterações imunofenotípicas pós-tratamento, como falei, né? Esses tumores eles podem negativar para o C-kit, e como disse também, esses tumores ao longo do tratamento eles podem se tornar resistentes ao imatinib por presença de novas mutações no C-kit. E o patologista também tem um papel em caracterizar essas novas mutações, tá? Então esse foi o vídeo que trouxe. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.